Leitura diária. Esdras, capítulo 5. A carta de Tatenai a Dário. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então, perguntamos aos líderes quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros. Também perguntamos os nomes dos líderes deles, para que os registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos dos babilônios, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhe disse: leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Amém? Para refletir. Decorrido o período em que a obra do templo foi interrompida,
Deus interveio, enviando os seus profetas. Ageu e Zacarias desempenharam um fundamental trabalho entre os judeus que acomodaram-se com a situação e ocuparam-se com a edificação e embelezamento de suas próprias casas. Como disse o Senhor por intermédio do profeta Ageu: cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Ageu 1:9. Em reconhecimento à palavra profética, os líderes do povo, juntamente com Ageu e Zacarias, lideraram o retorno à construção interrompida. Novamente, eles foram questionados a respeito, desta vez, porém, de uma forma mais justa. Em época do rei Dário, este recebeu uma carta avisando sobre o projeto do Templo de Jerusalém e o pedido para que buscasse nos arquivos reais a existência do decreto de Ciro, autorizando aquele feito. O destaque da carta endereçada a Dário está em como os líderes da reforma se identificaram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. O pecado de seus pais os levara a nascer em terra de cativeiro, mas a promessa do Senhor em reavê-los e devolver-lhes a sua herança os fez submeter-se ao senhorio divino, de forma poderosa e como um escudo protetor. Os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. O ministério profético rompe as cortinas do tempo e nos alcança com a força de sua influência. Nenhuma reforma é fácil, pois é sinônimo de bagunça, destruição e sujeira. Requer tempo, planejamento, determinação e vontade. Ninguém reforma sua casa, por exemplo, sem antes planejar o tempo que será gasto, o custo-benefício e a providência necessária para então dar início à obra. A missão dos profetas era promover no meio do povo de Deus o reavivamento e a reforma essenciais para que a nação fosse quebrada e refeita. Depois que nossos primeiros pais pecaram, todos nós nascemos na terra do cativeiro, mas o Senhor não nos deixou sozinhos, não nos largou à nossa própria sorte. Ele colocou seus olhos de amor sobre nós e nos proveu o livramento. No tempo determinado, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para morrer por nossos pecados. E no tempo já indicado por sua onisciência, Jesus voltará para completar a boa obra do Espírito Santo e nos levar do cativeiro para casa. Não fosse o Senhor e a reconstrução do templo não teria acontecido. A obra de reforma não é genuína e não será completa se não houver submissão a Deus e total confiança em seu poder. Nossos esforços de nada valem se, como criancinhas, não nos voltarmos ao Senhor em busca de auxílio. Ele deseja transformar a nossa bagunça e sujeira em sua santa morada. Portanto, aceitemos hoje o convite de graça de Deus. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 1:3. Amém?